Trata-se do terceiro número da segunda série, que visa exclusivamente a toponímia da cidade de Esposende, da autoria do Penteado Neiva, Dr. Penteado Neiva, aqui presente. O Boletim Cultural tem a sua existência efetiva desde 1982, tem abordado várias temáticas que passam da história local, à antropologia, à arqueologia, à geografia e até à arte e educação. Trata-se da toponímia só do Burgo Esposende e não propriamente do concelho. Este livro acaba por ser um bocadinho uma viagem, a Esposende, um percurso que podemos fazer a descobrir coisas de Esposende, o que é que cada rua, qual é a história que cada rua nos pode transmitir, fazer esse percurso de forma apaixonada, ver cada um dos edifícios, como é que nasce, porque é que nasce ali, o que é que existia ali antes dele, e também saber, de certa forma, como é que Esposende cresceu no seu global. Ao longo de 400 anos, Esposende foi-se alterando, foi-se enriquecendo em termos de arquitetura, mas também tivemos, em determinados momentos da história, alguns assassinatos artísticos, praças que mudaram completamente o seu visual, enfim, fruto naturalmente de um modernismo arquitetónico que não se compadece com a história. E se nós olharmos de uma forma apaixonada para Esposende, com um certo romantismo, também temos que olhar para Esposende com um certo espírito de modernista. Nós temos em Esposende, e é um facto claro, nós temos em Esposende moradias, por exemplo, da autoria dos maiores arquitetos portugueses, que marcam a escola, o modernismo, a época, por exemplo, da arte nova, com o arquiteto Ventura Terra, e portanto nós temos há vários percursos que podemos fazer em Esposende e que podemos, de certa forma, compreender como é que a arquitetura evoluiu e como é que se organizavam os espaços ao longo destes anos todos. É esta viagem que eu deixo um pouco aos ouvintes e aos leitores deste trabalho, no sentido de pegar nele e de uma forma apaixonada, tal como eu fiz e tal como nos foi sugerido logo no início do tema, em que devemos, tal como os nossos descobridores, percorrer as ruas e descobrir novos caminhos, se calhar novos rumos e novas histórias. Por mais que seja uma história complicada, há sempre pequenas histórias que nos deleitam e que nos deixam quase que babadinhos, porque Esposende tem recantos lindíssimos. Tem algumas vielas com história, sem dúvida, cangostas com muita tradição, umas que já estão fechadas, outras que ainda estão. Eu refiro-me, por exemplo, a uma das cangostas que está nesta altura fechada, mas não desapareceu, a cangosta do Areal. Praticamente é uma cangosta que anda com cerca de 200 anos de história. Sempre com problemas e sempre com adiamentos de resoluções. E essa história está aqui toda refletida. Essa cangosta fica na rua que sai do Largo Fonseca Lima e que vai ter à Rua 19 de Agosto, portanto, aquela rua onde existia a célebre, e esses recantos também têm que ser referidos, a célebre Tasquinha da Nazaré, e que sai precisamente dessa rua e vai ter às traseiras do antigo quartel dos bombeiros. É a cangosta do Areal, que neste momento está fechada, foi entaipada, podemos dizer assim, porque os vizinhos achavam que aquilo era um local onde se deitavam os lixos. Agora, o que nós sabemos nesta altura é que todas as cidades estão a recuperar as suas vielas e as suas cangostas e transformá-las quase que em percursos turísticos. E, portanto, é, se calhar, uma boa hipótese de transformarmos as nossas vielas também em locais de passagem. Este era o livro que faltava a Esposende?
é um dos livros que falta a Esposende, porque se tem cometido, e eu já frisei isso por diversas vezes, tem-se cometido alguns erros, sempre que há uma revisão toponímica, tem-se cometido alguns erros e tem-se retirado nomes de pessoas que foram importantes para a história de Esposende, e não só, para a história nacional, mas porque com os anos começam a passar, a sua biografia nunca foi escrita e, portanto, acabam por não estar presentes na memória dos mais novos e por, como se costuma dizer, por dar cá aquela palha, arreia-se o nome dessa pessoa da rua e coloca-se lá um nome que às vezes é muito momentâneo. Nós temos alguns nomes aqui em Esposende que apaixonam, mas que não dizem nada e não foram pessoas de relevo para ter o nome de uma rua. É evidente que nem só as pessoas com relevo, com importância nacional, merecem o nome de uma rua. É evidente que não. Mas também não podemos também atribuir só porque aparece uma figura típica que usa um cigarro no lado da boca ou que pede uns cigarrinhos e vamos lhe atribuir o nome da rua porque achamos essa pessoa interessante e curiosa. Se calhar essas pessoas têm um papel importante na história de Esposende, na descrição das figuras tradicionais, agora não sei se têm a posição para ter o nome de uma rua. Não me estou a referir a ninguém, mas há exemplos disso. Eu andei quase que 5 anos a fazer este trabalho. Na altura foi quase que uma brincadeira. Eu próprio quis conhecer quem dava o nome às ruas de Esposende, a razão, quem eram e como é que a rua, de certa forma, cresceu, porque há coisas muito curiosas aqui em Esposende de crescimento urbanístico, e depois comecei a levar o trabalho mais a sério, até que surgiu a hipótese de o publicar em livro. Hoje tivemos aqui no Fórum a apresentação do Boletim Cultural do município de Esposende. Este Boletim Cultural que já é editado desde 1982, numa primeira fase até 2002 e que se reiniciou a sua publicação em 2007. E este em concreto aborda um tema muito interessante para a cidade de Esposende em concreto, mas para o município no seu todo, e que tem a ver com a toponímia e, portanto, com a designação dos seus arruamentos. É um trabalho muito profundo, muito completo, levado a cabo pelo Dr. Penteado Neiva, e que, muito sinceramente, é aconselhado a sua leitura a todos os esposendenses, a todos aqueles que se interessam por esta cidade. Naturalmente que este trabalho já foi publicado em excertos ao longo dos anos no Jornal Farol de Esposende, mas neste momento pode ser apreciado numa obra única, portanto, de muito mais fácil consulta. É um trabalho apoiado pela Câmara Municipal, pelo nosso município, um pouco no seguimento do que é a política cultural deste município de Esposende, nas suas diversas vertentes, e é um trabalho que se pretende, de alguma forma, que tenha continuidade no futuro, abordando outros assuntos de interesse para este município, por ter uma base científica muito forte e muito sólida, que é o trabalho que já é por mais conhecido do Dr. Neiva. E, portanto, eu não tenho dúvidas que a partir de hoje, toda essa curiosidade e a forma como as pessoas olharão naturalmente para as placas de toponímia da nossa cidade, terão uma interpretação ligeiramente diferente e terão aquela curiosidade de poder ver quem foi essa personagem, essa personalidade deste município, e de certeza que o podem encontrar neste livro, nesta publicação. Tem histórias deliciosas que o Dr. Neiva naturalmente aqui expôs hoje e que também constam desse livro. Portanto, para além da vertente científica em si mesma, tem também uma abordagem diferente e muito pessoal e que pode ter muito interesse também principalmente para agentes que ainda vivem nesta cidade. Esposende Serviços TV, o seu canal de notícias, rádio e televisão em Esposende.